Mãe, surgiu uma oportunidade única. Preciso de R$ 480 mil para um investimento. É garantido. Em 6 meses, dobro esse valor. As palavras de Roberto pairaram no ar da minha sala de estar como uma nuvem carregada. Aos meus 73 anos, já vi muita coisa nessa vida. Trabalhei como professora por mais de 4 décadas, economizei cada centavo possível, vivi com simplicidade mesmo quando podia ter um pouco mais de conforto. Meu apartamento de 2 quartos em Botafogo, no Rio de Janeiro, que comprei ainda na década de 80, tornou-se meu refúgio depois que Eduardo, meu marido, faleceu há 12 anos. Olhei para meu filho único de 48 anos, sentado à minha frente, impecavelmente vestido com seu terno italiano, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, e senti aquela sensação no estômago. A mesma sensação que tive quando ele tinha 8 anos e me jurou que não havia quebrado o vaso de porcelana da sala. Que tipo de investimento é esse, Roberto? Perguntei, ajustando meus óculos de leitura. Minhas mãos, marcadas por manchas da idade e veias proeminentes, tremeram levemente. É um negócio fechado, mãe. Não posso entrar em detalhes por questões de confidencialidade. São investidores sérios. Mas confie em mim. É seguro. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre usava quando queria algo, desde criança. Quase R$500 mil, a maior parte da minha poupança de vida inteira. O dinheiro que me garantiria tranquilidade pelos anos que me restassem, que pagaria uma eventual casa de repouso de qualidade, caso eu precisasse. O dinheiro que Eduardo e eu juntamos centavo por centavo, abdicando de viagens, restaurantes e pequenos luxos. Roberto, isso é muito dinheiro. Praticamente tudo o que tenho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu sei, mãe. Por isso estou vindo até você. É uma oportunidade única. Ele inclinou-se para a frente, seus olhos azuis, tão parecidos com os do pai, fixos nos meus. Você confia em mim, não confia? Confiança. Uma palavra tão simples e tão complexa. Lembrei do adolescente que mentia sobre onde estava nas noites de sexta-feira. Do jovem adulto que pegou emprestado dinheiro da minha carteira para sair com os amigos. Do homem de 30 e poucos anos que pediu um empréstimo para abrir um negócio que nunca saiu do papel. Do recém-divorciado que precisou de ajuda para pagar a pensão dos meus netos, Gabriel e Luísa, que hoje mal me visitam. Preciso pensar, filho. Não posso decidir isso agora. Seu rosto endureceu por um instante, mas logo voltou ao normal. Claro, mãe. Mas não demore muito. É uma janela de oportunidade curta. Depois que ele saiu, fiquei sentada no meu sofá florido por horas. As fotografias na estante pareciam me observar. Eu e Eduardo no nosso casamento. Roberto criança na praia, meus pais já falecidos, meus netos ainda pequenos. Toda uma vida capturada em molduras. Uma vida de trabalho, economia e algumas renúncias. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era minha amiga Teresa, também professora aposentada. Nos conhecemos há mais de 40 anos, quando começamos a lecionar na mesma escola estadual. Helena, você não apareceu no chá hoje. Estávamos preocupadas. Meu Deus, o chá semanal com as amigas. Completamente esquecido depois da visita de Roberto. Me desculpe, Teresa. O Roberto esteve aqui e acabei perdendo a hora. Roberto? E o que ele queria dessa vez? A voz de Teresa carregava décadas de conhecimento sobre minha relação com meu filho. Hesitei. Ele me pediu dinheiro para um investimento. Quanto? 480 mil. O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que por um momento achei que a ligação tinha caído. Helena, por favor, me diga que você não está considerando isso. Não sei, Teresa. Ele parecia tão confiante. Ele sempre parece confiante. Lembra quando ele queria abrir aquela franquia? E quando investiu naquela empresa revolucionária que faliu em 6 meses? Helena, seu filho tem 48 anos. Quando ele vai parar de sugar o que você tem?
As palavras de Teresa eram duras, mas não injustas. Roberto sempre teve esse poder sobre mim, esse dom de me fazer questionar meu próprio julgamento. Mesmo agora, na minha velhice, quando deveria ser eu a aconselhá-lo, ainda me via vulnerável às suas manipulações. Vou pensar com calma, Teresa, prometo. Mas naquela noite não consegui dormir. Minhas economias representavam não apenas dinheiro, mas anos de trabalho árduo. Eduardo e eu sempre sonhamos em viajar após a aposentadoria, mas o câncer o levou antes que pudéssemos realizar esse sonho. Desde então, tenho vivido uma vida simples, saindo apenas para encontrar minhas amigas, cuidar do meu pequeno jardim na varanda e visitar meus netos quando Roberto permitia. Na manhã seguinte, preparei meu café como de costume, uma xícara de café preto com uma fatia de pão integral, quando uma ideia surgiu. E se eu verificasse pessoalmente esse tal investimento? Roberto mencionou que teria uma reunião hoje com esses investidores. Ele não esperaria que sua mãe idosa o seguisse, certo? Nunca fui de fazer coisas impulsivas, mas algo dentro de mim gritava que precisava descobrir a verdade. Telefonei para um táxi, nunca me adaptei a esses aplicativos modernos, e pedi que me levasse até o prédio comercial onde Roberto trabalha, no centro da cidade. Sentada no banco de trás do táxi, observei a cidade passar pela janela. O Rio de Janeiro mudou tanto desde que me mudei para cá nos anos 70. Os edifícios mais altos, o trânsito mais intenso, a sensação constante de pressa. Ou talvez fosse eu quem tinha mudado, agora vendo tudo com os olhos cansados de uma septuagenária. "A senhora está bem?" perguntou o motorista, um senhor de meia-idade que me olhava pelo retrovisor. "Sim, só pensativa", respondi, ajustando a alça da minha bolsa de couro marrom, a mesma que Eduardo me deu no nosso último aniversário de casamento. Ao chegar ao imponente edifício comercial, paguei o táxi e fiquei parada na calçada, sentindo-me subitamente tola. O que eu estava fazendo? Seguindo meu próprio filho como uma detetive amadora? Mas antes que pudesse desistir, vi Roberto saindo pela porta giratória do prédio. Meu coração acelerou. Instintivamente, dei um passo para trás, escondendo-me atrás de uma grande planta ornamental. Roberto não entrou em nenhum carro estacionado, nem parecia esperar por alguém para uma reunião. Em vez disso, caminhou apressadamente até a estação de metrô mais próxima. Segui-o, mantendo uma distância segura, sentindo-me ridícula e ao mesmo tempo determinada. No metrô lotado, consegui entrar no mesmo vagão, protegida pela multidão. Roberto estava absorto em seu celular, digitando furiosamente. Desceu na estação da Barra da Tijuca, um bairro de luxo distante do centro financeiro, onde supostamente aconteceria sua reunião de negócios. O sol forte do meio-dia castigava minha pele enrugada enquanto eu o seguia pela rua movimentada. Minhas pernas já doíam. Não estou mais acostumada a caminhadas longas. Roberto finalmente parou em frente a um estabelecimento envidraçado com motos reluzentes em exposição, uma concessionária de luxo. Confusa, observei de longe, sentada em um banco de praça do outro lado da rua. Por que Roberto estaria em uma concessionária de motos quando deveria estar em uma reunião de investimento? Minha mente tentava encontrar explicações lógicas, mas uma certeza começava a se formar. Meu filho havia mentido para mim. Novamente. Permaneci sentada ali por quase uma hora, observando através das vitrines enquanto Roberto conversava animadamente com um vendedor, apontando para diferentes modelos, sorrindo daquele jeito que reservava para ocasiões especiais. Finalmente, eles pareceram chegar a um acordo, apertando as mãos com entusiasmo. Foi quando percebi. Ele não queria o dinheiro para investimento algum. Queria comprar uma moto de luxo. Aos 48 anos, meu filho estava me pedindo quase R$500 mil para realizar um capricho. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não era apenas decepção. Eu já tinha sido decepcionada por Roberto antes. Era uma compreensão profunda de que isso nunca iria mudar.
que por mais que eu o amasse, por mais chances que eu desse, Roberto sempre me veria como um banco, não como sua mãe. Com o coração pesado e os pés doloridos, chamei outro táxi para voltar para casa. Durante o trajeto, uma decisão começou a tomar forma na minha mente. Uma decisão que mudaria para sempre minha relação com meu único filho. O táxi serpenteava pelas ruas congestionadas do Rio, enquanto eu olhava pela janela sem realmente ver nada. Minha mente estava ocupada com memórias e revelações dolorosas. O céu estava carregado. Parecia que uma tempestade se aproximava, como se a natureza refletisse meu estado de espírito. "A senhora está bem?" perguntou o taxista, um homem mais jovem que o anterior, provavelmente na idade do meu Roberto. "Está muito pálida." "Estou apenas cansada", respondi, forçando um sorriso. "São os anos." Não era mentira. Estava cansada. Cansada de mentiras, cansada de manipulações, cansada de me sentir usada pela pessoa que mais amei neste mundo, além do meu marido. Quando cheguei em casa, tirei meus sapatos com alívio e me deixei afundar no sofá. Nas paredes, as fotos de família pareciam me encarar acusatoriamente. Roberto criança, com seu uniforme escolar impecável no primeiro dia de aula. Roberto adolescente, segurando orgulhosamente o troféu de um torneio de natação. Roberto adulto, em sua formatura na faculdade de administração. Onde eu havia errado? Esta pergunta me atormentava frequentemente. Eduardo e eu não éramos pais perfeitos, claro, mas nos esforçamos. Trabalhamos duro para dar a ele uma boa educação, valores sólidos. Como ele se tornou este homem que mentia para sua própria mãe idosa por dinheiro? Lembrei-me de um episódio específico, quando Roberto tinha apenas 15 anos. Encontrei um relógio caro em seu quarto, muito além do que sua mesada poderia comprar. "De onde veio isso, filho?" perguntei, segurando o objeto reluzente. "Foi um presente de um amigo", respondeu rapidamente, evitando meu olhar. Mais tarde descobrimos que ele havia pego emprestado o cartão de crédito do pai para a compra. Eduardo ficou furioso, mas eu intervim, argumentando que era apenas uma fase, que ele aprenderia com o erro. "Você sempre defende ele, Helena", disse Eduardo naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir. "Um dia vai se arrepender de não ter sido mais firme." Na época, achei que meu marido estava sendo duro demais. Agora, quase 4 décadas depois, suas palavras soavam proféticas. O telefone tocou, interrompendo minhas lembranças. Era Roberto. "Mãe, você pensou sobre o investimento? Preciso dar uma resposta aos sócios até amanhã." Senti uma pontada de indignação. Nem mesmo agora ele era honesto comigo. "Ainda estou pensando, filho", respondi, mantendo a voz calma. "É muito dinheiro." "Eu sei, mãe, mas pense no retorno. Com o lucro, você poderia fazer aquela viagem à Europa que sempre sonhou." A manipulação emocional era óbvia agora que eu sabia a verdade. Ele estava usando meus sonhos não realizados contra mim. "Vamos conversar pessoalmente amanhã, pode ser? Venha almoçar aqui." "Perfeito, mãe. Vou levar uma sobremesa daquela confeitaria que você gosta." Após desligar, fiquei sentada em silêncio. A casa parecia subitamente muito vazia e muito grande para uma senhora sozinha. Levantei-me com dificuldade. Meu joelho direito, com artrite, protestava após a caminhada inesperada. E fui até o pequeno escritório que antes pertencia a Eduardo. Abri a gaveta da escrivaninha e retirei uma pasta plástica azul. Dentro estavam todos os meus documentos financeiros, extratos bancários, títulos de propriedade do apartamento, apólices de seguro e o documento que registrava minhas economias de vida. 480 mil reais, quase exatamente o valor que Roberto havia pedido. Não era coincidência, ele sabia exatamente quanto eu tinha. Mas como? A resposta veio com uma lembrança recente. Há 3 meses, quando tive uma pequena cirurgia de catarata, Roberto ficou responsável pelas minhas contas enquanto eu me recuperava. Deve ter visto os extratos. Senti uma onda de náusea.
Meu próprio filho havia calculado friamente quanto poderia extrair de mim. Telefonei para Teresa, precisando de uma voz amiga. Ele mentiu, Teresa. Não existe investimento algum. Como você sabe? Expliquei sobre minha investigação improvisada, sentindo-me simultaneamente envergonhada por ter seguido meu filho e aliviada por ter descoberto a verdade antes de cometer um erro irreparável. Helena, você precisa confrontá-lo, dizer que sabe de tudo. Não é tão simples, respondi, pensando nas implicações. Ele é meu único filho, meu único familiar próximo desde que Eduardo se foi. Se eu o confrontar diretamente, posso perdê-lo de vez. E se você não o confrontar, vai continuar sendo explorada até não ter mais nada? Pense, Helena, o que Eduardo diria? A menção ao meu falecido marido me atingiu como um raio. Eduardo sempre foi o racional em nossa parceria, enquanto eu era a emocional. Ele nunca permitiria que Roberto nos manipulasse dessa forma. Vou pensar em algo, Teresa. Obrigada por me ouvir. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei-me na cama que uma vez compartilhei com Eduardo, desejando que ele estivesse aqui para me aconselhar. A chuva começou a cair lá fora, o som das gotas contra a janela marcando as horas que passavam. Pela manhã, uma ideia tinha se formado. Não confrontaria Roberto diretamente, não ainda. Em vez disso, deixaria que ele seguisse com seu plano até certo ponto. Deixaria que mostrasse sem sombra de dúvida quais eram suas verdadeiras intenções. Preparei um almoço simples para recebê-lo. Arroz, feijão, bife acebolado e uma salada. Os favoritos dele desde criança. Enquanto cozinhava, ensaiei mentalmente o que diria. Roberto chegou pontualmente ao meio-dia, trazendo uma caixa da confeitaria francesa caríssima do shopping. Beijou-me na testa como sempre fazia. Trouxe aqueles eclairs de chocolate que você adora, disse colocando a caixa na mesa. Durante o almoço, Roberto falou animadamente sobre o suposto investimento, criando elaboradas fantasias sobre retornos financeiros e oportunidades exclusivas. Cada palavra era uma punhalada, sabendo o que eu agora sabia. Então, mãe, você decidiu? Podemos fazer a transferência hoje mesmo. Engoli em seco, sentindo o gosto amargo da decepção. Olhei para meu filho, este homem maduro que ainda se comportava como um adolescente irresponsável, e tomei minha decisão. Vou transferir o dinheiro, Roberto. Seus olhos brilharam de uma maneira que não via há muito tempo. Não era o brilho de felicidade ou gratidão, era o brilho de quem consegue o que quer. Mas tenho uma condição, acrescentei, observando cuidadosamente sua reação. Quero acompanhar você amanhã quando for finalizar esse investimento. Quero conhecer esses sócios, entender melhor onde meu dinheiro será aplicado. O sorriso de Roberto congelou por um instante, mas ele se recuperou rapidamente. Claro, mãe, sem problemas. Vou marcar para amanhã à tarde, então. Depois que ele partiu, levei a louça para a pia e fiquei observando a chuva fina que caía sobre o pequeno jardim da varanda. Meu plano estava em movimento. Amanhã seria o dia em que finalmente colocaria um ponto final neste ciclo destrutivo. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma estranha sensação de paz. Não porque estava feliz com o que estava prestes a fazer, mas porque finalmente estava agindo de acordo com minha consciência, não com o meu medo de perder o amor do meu filho. Naquela noite, sonhei com Eduardo. Ele estava sorrindo para mim, assentindo em aprovação, como se dissesse: finalmente, Helena, finalmente. Amanhã chegou com um céu surpreendentemente azul após dias de chuva. Acordei antes do despertador, algo raro para mim ultimamente. Meus ossos já não são os mesmos e geralmente preciso de alguns minutos para reunir forças e sair da cama. Mas hoje era diferente. Hoje eu tinha um propósito. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa simples mas elegante, uma calça de linho cinza e uma blusa de seda creme que Eduardo sempre dizia que realçava meus olhos. Prendi meus cabelos brancos em um coque baixo e passei um batom discreto. Não usava maquiagem com frequência desde que me aposentei,
Mas hoje queria me sentir forte, preparada. Roberto havia me enviado uma mensagem confirmando que passaria para me buscar às 2 da tarde para irmos juntos ao tal encontro com os investidores. O plano era claro na minha mente. Eu o acompanharia sem revelar que já sabia de tudo. Deixaria que ele me levasse até a concessionária de motos. Deixaria que mentisse até o fim. Para passar o tempo, decidi regar minhas plantas na pequena varanda. O contato com a terra sempre me acalmou, desde que era menina na pequena cidade do interior de Minas onde cresci. Meus dedos enrugados acariciaram as folhas de uma samambaia que Eduardo havia plantado antes de adoecer. Hoje vou precisar ser forte como você foi, meu amor, murmurei para o vento, como se ele pudesse me ouvir. O relógio marcava 13h30 quando o interfone tocou. Roberto estava adiantado, algo incomum para ele. Já estou descendo, respondi, pegando minha bolsa e verificando se estava com todos os documentos que havia separado na noite anterior. Roberto me esperava na calçada, ao lado de seu carro importado, um luxo que ele insistia em manter, mesmo com suas constantes dificuldades financeiras. Está linda, mãe, ele comentou enquanto me ajudava a entrar no veículo. Seu tom era agradável, quase excessivamente amável. Animada para conhecer essa oportunidade de investimento? Muito, respondi simplesmente, segurando minha bolsa com força. Durante o trajeto, Roberto falou sem parar sobre percentuais de retorno, estratégias de investimento e termos financeiros que provavelmente achava que eu não entenderia. Eu apenas assentia, observando as ruas passarem pela janela, reconhecendo o caminho para a Barra da Tijuca. Achei que seus sócios tivessem um escritório no centro, comentei casualmente. Roberto hesitou por um momento. Ah, eles têm, mas hoje vamos encontrá-los em outro local, mais reservado. É um negócio confidencial, sabe como é. Mais mentiras. Cada palavra falsa que saía de sua boca aumentava minha determinação. Quando finalmente chegamos à concessionária de motos de luxo, senti meu coração acelerar. Era o momento. Uma concessionária? Perguntei, fingindo surpresa. É só um ponto de encontro, Roberto respondeu rapidamente. O dono é amigo de um dos investidores. Vamos conversar na sala de reuniões deles. Ao entrarmos, fomos recebidos por um vendedor de terno bem cortado e sorriso ensaiado. O mesmo homem que vi conversando com Roberto no dia anterior. Senhor Mendes, que bom vê-lo novamente, e esta deve ser sua mãe, a senhora Helena. Sim, Marcelo, esta é minha mãe que vai me ajudar com aquele assunto que conversamos. O vendedor sorriu, olhando de Roberto para mim. Claro, claro. A Ducati Panigale VP4 está pronta para test drive se quiserem. Mas pelos documentos que o senhor já providenciou, está tudo certo para fecharmos hoje mesmo. Vi o rosto de Roberto empalidecer. O vendedor acabara de revelar tudo sem perceber. Não havia investidores, não havia reunião confidencial. Apenas uma moto caríssima que meu filho de 48 anos queria comprar com o dinheiro da aposentadoria da mãe. Mãe, eu posso explicar? Roberto começou, mas levantei a mão, silenciando-o. Por favor, mostre-me essa moto, pedi ao vendedor, que parecia confuso com a tensão repentina, mas nos conduziu até o showroom principal. Lá estava ela, reluzente, vermelha, imponente. Uma máquina que certamente custava uma fortuna. Esta é a Ducati Panigale VT4, um dos modelos mais avançados do mercado, explicou Marcelo com entusiasmo. Chega a 299 km/h, motor de 1.103 cc, 214 cavalos de potência. Uma verdadeira obra de arte da engenharia italiana. Olhei para a moto, depois para meu filho. Seu rosto oscilava entre vergonha e obstinação, como quando criança ao ser pego em uma travessura. Quanto custa? Perguntei diretamente. Este modelo específico, com os acessórios que o Sr. Mendes escolheu, está saindo por 478.500 euros. Respondeu o vendedor, orgulhoso como se anunciasse um preço de liquidação. Quase exatamente o valor que Roberto havia me pedido.
Não sobrava quase nada para o suposto investimento. Roberto, você quer mesmo essa moto? Perguntei, minha voz calma, mas firme. Ele hesitou, olhando da moto para mim, então assentiu. Mãe, é um investimento também. Esses modelos valorizam com o tempo e... Por favor, não minta mais, interrompi suavemente. Só responda. Você quer mesmo essa moto? Sim, ele admitiu finalmente. Sempre sonhei com uma dessas. Virei-me para o vendedor. Podemos proceder com a documentação então, por favor? Roberto pareceu surpreso e aliviado. Mãe, você vai... Vamos ver os documentos primeiro, respondi sem me comprometer. Na sala de vendas, o contrato já estava preparado no nome de Roberto. O vendedor nos ofereceu café enquanto explicava as condições de garantia, entrega e primeiras revisões. Roberto assinava cada página com entusiasmo crescente, lançando-me olhares ocasionais de gratidão. Quando todas as assinaturas foram coletadas, Marcelo sorriu amplamente. Agora só falta o pagamento e a moto será sua, Sr. Mendes. Roberto virou-se para mim, expectante. Mãe, você trouxe o cheque ou prefere fazer transferência? Foi nesse momento que endireitei minha postura, ajustei meus óculos e olhei diretamente para o vendedor. A sensação era estranha. Um misto de tristeza, determinação e uma espécie de libertação. Senhor Marcelo, eu sinto muito, mas não vou gastar um centavo com essa farsa. O sorriso do vendedor vacilou. Roberto congelou ao meu lado. Como assim, mãe? Sua voz saiu estrangulada. Roberto me procurou pedindo dinheiro para um suposto investimento. Expliquei ao vendedor que agora parecia extremamente desconfortável. Ele mentiu. Não existe investimento algum, apenas o desejo dele de ter essa moto de luxo. E ele esperava usar o dinheiro da aposentadoria da própria mãe para isso. Senhora, eu não sabia... Marcelo começou a dizer, claramente constrangido. Mãe, isso é constrangedor. Roberto sibilou entre dentes. Podemos conversar sobre isso em casa? Não, Roberto. Chega de conversas privadas que não levam a nada. Chega de mentiras. Você tem 48 anos e ainda tenta enganar sua mãe idosa para realizar seus caprichos. Minha voz permanecia firme, sem elevar o tom, mas cada palavra carregava o peso de décadas de decepções acumuladas. O rosto de Roberto oscilava entre vermelho de vergonha e pálido de raiva. Você não entende. Eu mereço isso depois de tudo que trabalhei. Então compre com o seu dinheiro, respondi simplesmente. Não com o dinheiro que seu pai e eu economizamos durante uma vida inteira de trabalho honesto. Virei-me para o vendedor. Sinto muito pelo seu tempo, Sr. Marcelo, mas não haverá compra hoje. Levantei-me para sair, sentindo o peso dos meus 73 anos em cada movimento, mas também uma leveza que não experimentava há muito tempo. Roberto permaneceu sentado, em choque. Como você vai voltar para casa? Ele perguntou finalmente, sua voz fria. Da mesma forma que cheguei até aqui na vida, pelos meus próprios meios, respondi, e saí da concessionária sem olhar para trás. Lá fora, o sol da tarde ainda brilhava forte. Chamei um táxi pelo telefone e, enquanto esperava, respirei profundamente. O ar parecia mais limpo de alguma forma, como se tivesse removido um peso enorme dos meus ombros. Estava começando uma nova fase da minha vida. Uma fase sem manipulações, sem mentiras, sem decepções. Seria também uma fase sem meu filho? Provavelmente. E embora isso doesse profundamente, eu sabia que era o preço da minha dignidade recuperada. O táxi chegou, e ao entrar, dei um último olhar para a concessionária. Roberto estava na porta, me observando partir. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que eu instruísse o motorista a seguir para casa. Está tudo bem, senhora? Perguntou o taxista, notando talvez minha expressão contemplativa. Sim, respondi, surpreendendo-me com a sinceridade na minha própria voz. Na verdade, acho que finalmente está. A volta para casa foi silenciosa. O taxista,
Percebendo meu estado de espírito, limitou-se a dirigir sem tentar puxar conversa. Pela janela do carro, observei o Rio de Janeiro que tanto amo. As pessoas apressadas nas calçadas, os edifícios que contam a história da cidade, o mar ao longe refletindo o sol da tarde. Parecia um mundo diferente agora, como se eu o estivesse vendo através de novos olhos. Pode parar na farmácia da esquina antes do meu prédio, por favor? Pedi ao motorista quando nos aproximávamos do destino. Minha pressão arterial provavelmente estava alterada e eu precisava de meus medicamentos. Na farmácia, enquanto esperava minha compra, vi meu reflexo no espelho da seção de cosméticos. O rosto enrugado que me encarava de volta tinha uma expressão diferente, determinação nos olhos, uma certa firmeza ao redor da boca. Parecia o rosto de outra Helena, não da mulher que por décadas permitiu ser manipulada pelo próprio filho. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, a familiaridade do ambiente me envolveu como um abraço reconfortante. As cortinas de renda que eu mesma havia costurado anos atrás, os móveis antigos bem cuidados, as fotografias nas paredes, tudo exatamente como deixei, e ainda assim, tudo parecia diferente. O telefone tocou assim que fechei a porta. Era Teresa. E então? Como foi? Sua voz transparecia preocupação genuína. Contei a ela os detalhes do confronto na concessionária, as palavras que troquei com Roberto, minha saída dramática. Meu Deus, Helena! Teresa exclamou quando terminei. Estou orgulhosa de você, mas também preocupada. Como você está se sentindo? Era uma pergunta difícil. Como descrever a complexa tapeçaria de emoções que me envolvia? Alívio, sim. Tristeza, certamente. Mas também algo inesperado. Uma sensação de poder que nunca havia experimentado. Estou em paz, respondi após alguns momentos. Não é uma paz feliz, entende? É uma paz dolorida, mas ainda assim, paz. Ele tentou te ligar depois? Ainda não. Mas vai tentar. Conheço meu filho. Como se tivesse ouvido nossa conversa, o celular que meu neto Gabriel me deu no Natal passado começou a tocar. O nome de Roberto piscava na tela. É ele, disse a Teresa. Preciso atender. Force, amiga. Ligue depois se precisar conversar. Respirei fundo antes de atender a chamada. Como você pôde fazer isso comigo? A voz de Roberto era uma mistura de raiva e incredulidade. Me humilhar daquele jeito na frente do vendedor? Não foi minha intenção te humilhar, Roberto. Respondi calmamente. Apenas me recusei a participar de uma mentira. Você nem me deixou explicar. Eu ia te reembolsar, sabia? Com os lucros dos meus próximos projetos. Sorri tristemente, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Quantas vezes já havia ouvido promessas semelhantes? Como você ia me reembolsar quase R$500 mil, filho? Com que dinheiro? Tenho negócios em andamento. Grandes coisas estão para acontecer na minha carreira. Você sabe disso. Sempre a mesma história. Sempre grandes oportunidades no horizonte que nunca se concretizavam. Roberto, você tem 48 anos. Já não está na hora de viver dentro das suas possibilidades? De construir sua vida com seu próprio suor, como seu pai e eu fizemos? Ah, claro. Agora vem o sermão sobre como você e papai lutaram tanto, como economizaram cada centavo. Como se eu não tivesse ouvido isso 1000 vezes. Sua voz estava carregada de sarcasmo. Não é um sermão, é a verdade. Seu pai e eu nunca tivemos salários extraordinários. Conseguimos o que temos com trabalho árduo e economia. Nunca pedimos nada a ninguém. Ótimo para vocês. Querem uma medalha? Os tempos são outros, mãe. Hoje em dia é preciso mostrar sucesso para ter sucesso. E comprar uma moto de quase R$500 mil é mostrar sucesso? Perguntei, sentindo uma pontada de tristeza pela visão distorcida de meu filho sobre o que realmente importa na vida. Você não entenderia. Na minha área, a aparência é tudo. Como espera que eu feche negócios se pareço um fracassado andando por aí de carro popular? Suspirei profundamente. Roberto,
Você já parou para pensar que talvez seja isso que está impedindo seu sucesso? Essa necessidade de aparentar algo que você ainda não é? Ah, agora você é especialista em negócios? A professora aposentada vai me dar lições sobre o mercado corporativo? O sarcasmo em sua voz era cortante. Aquilo doeu. Sempre fui orgulhosa da minha carreira como educadora, dos milhares de alunos que ajudei a formar ao longo de 4 décadas. Mas para Roberto, ser professor sempre pareceu algo menor, insignificante quando comparado às suas ambições grandiosas. Não sou especialista em negócios, filho, mas conheço a vida. E sei que construir algo sólido leva tempo e esforço genuíno, não atalhos e aparências. Poupe-me da filosofia barata, mãe. O fato é que você me deixou na mão quando eu precisei. Pior, me humilhou publicamente. E o fato é que você mentiu para mim, Roberto. Inventou uma história sobre investimentos quando na verdade queria uma moto de luxo. Silêncio do outro lado da linha. Finalmente Roberto falou, sua voz mais controlada agora. O que você quer que eu diga? Que errei. Ok, errei. Não deveria ter mentido, mas você também não precisava ter armado aquele circo todo. Não foi um circo, Roberto. Foi apenas a verdade vindo à tona. Mais um silêncio. Então, e agora? Como ficamos? Era uma boa pergunta. Como ficaria nossa relação depois disso? Podia sentir décadas de padrões não saudáveis entre nós, esperando para serem retomados. A mãe que perdoa tudo, o filho que sempre testa os limites. Era um ciclo que precisava ser quebrado. Agora, Roberto, cada um segue seu caminho. Você com suas escolhas, eu com as minhas. O quê? Você está me abandonando? Sua própria carne e sangue? Sua voz subiu uma oitava. Não estou abandonando ninguém. Estou apenas estabelecendo limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Que limites? Do que você está falando? Não haverá mais dinheiro, Roberto, nem para motos, nem para investimentos, nem para tirar você de apertos financeiros. O que tenho é para minha velhice e, eventualmente, para meus netos, se decidirem estudar. Você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Tenho 73 anos, filho. Não sei quanto tempo mais viverei, e preciso garantir que terei recursos para me cuidar se ficar doente ou dependente. Isso é cruel, mãe. Sua voz agora parecia a de um menino magoado, não a de um homem adulto. Não, Roberto. Cruel seria continuar alimentando essa relação disfuncional que construímos. Cruel seria deixar você aos 50, 60 anos sem ter aprendido a viver dentro das suas possibilidades, porque sempre teve a mamãe para resolver seus problemas. Mais silêncio. Podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, procurando uma nova abordagem, uma nova estratégia para me convencer. Mãe, sua voz agora estava suave, quase suplicante. Eu sei que errei. Prometo que será a última vez. Só preciso de um empurrãozinho agora para organizar minha vida. O velho Roberto estava de volta. O manipulador habilidoso que sabia exatamente quais botões emocionais apertar. Antes, eu teria cedido. Teria me convencido de que desta vez seria diferente, que ele realmente tinha aprendido a lição. Mas não hoje. Não, filho, essa conversa está encerrada. Você vai se arrepender disso, mãe. Sua voz mudou instantaneamente para um tom ameaçador. Quando estiver sozinha e doente, não venha me procurar. A ameaça doeu, é claro, mas também me mostrou o quão correta estava a minha decisão. Adeus, Roberto. Te amo, sempre vou te amar, mas nossa relação como estava não existe mais. Desliguei antes que ele pudesse responder, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto enrugado. Não eram lágrimas apenas de tristeza, embora houvesse muita dor. Eram também lágrimas de alívio, de libertação. O telefone tocou novamente quase imediatamente. Não atendi. Tocou mais 5 vezes naquela tarde.
deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. Quando a noite caiu, preparei um chá de camomila e levei para a varanda. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e uma brisa suave balançava minhas plantas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro, embora incerto e provavelmente solitário, era meu para moldar. Você estaria orgulhoso de mim hoje, Eduardo, murmurei para as estrelas que começavam a aparecer no céu. E de alguma forma senti que ele estava. Os dias que se seguiram ao confronto na concessionária fluíram em um estranho limbo. Meu apartamento, que sempre me pareceu acolhedor, agora parecia ecoar com um silêncio perturbador. Não era apenas a ausência de Roberto. Afinal, ele não me visitava com tanta frequência assim. Era a certeza da ruptura, a consciência de que algo fundamental havia mudado na relação entre mãe e filho. Na primeira manhã, acordei sobressaltada às 5 horas, com o coração acelerado. Havia sonhado com Roberto criança, chorando com o joelho ralado depois de cair da bicicleta nova. No sonho, como na realidade de 30 e tantos anos atrás, eu o acalentava, limpava o ferimento e prometia que tudo ficaria bem. Como poderia imaginar, naquele momento de ternura maternal, que um dia estaríamos tão distantes um do outro? Levantei-me e fui até a cozinha preparar um café. Pela janela, podia ver o céu começando a clarear, a cidade despertando lentamente. O rio tem essa magia. Mesmo nos momentos de tristeza pessoal, sua beleza natural oferece um consolo silencioso. Meu celular continuava a receber mensagens de Roberto. Não as lia, mas as notificações apareciam na tela. Mãe, precisamos conversar. Você não pode simplesmente me cortar da sua vida assim. Está sendo injusta comigo. Por favor, atenda minhas ligações. Cada mensagem não lida era como uma pequena punhalada. Uma parte de mim, a mãe que sempre fui, queria ceder, ligar para ele, buscar reconciliação a qualquer custo. Mas outra parte, a mulher que estava redescobrindo sua força, sabia que isso apenas perpetuaria o ciclo tóxico que havíamos estabelecido ao longo de décadas. No terceiro dia, recebi uma visita inesperada. A campainha tocou pouco depois do almoço, e ao abrir a porta, encontrei Luísa, minha neta de 19 anos, parada no corredor. Alta e esguia como o pai, mas com os olhos escuros da mãe, Cláudia, de quem Roberto se divorciou quando os gêmeos tinham apenas 8 anos. Vovó, ela disse simplesmente, e me abraçou com força. A surpresa da visita quase me fez chorar. Desde o divórcio conturbado, as visitas dos netos haviam se tornado raras e complicadas, sempre mediadas por Roberto, que usava o acesso a eles como uma forma de controle, tanto sobre mim quanto sobre a ex-esposa. Luísa, que surpresa maravilhosa! Entre, querida. Preparei um café para nós duas, enquanto Luísa observava o apartamento com curiosidade, como se redescobrisse um lugar de sua infância. Esse lugar não mudou nada, comentou, parando diante de uma fotografia na estante. Ela e Gabriel, aos 5 anos, sentados no meu colo durante um Natal. Algumas coisas na vida devem permanecer constantes, respondi, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. Sentamos no sofá e, por alguns momentos, apenas saboreamos o café em silêncio confortável. Finalmente, Luísa falou. Papai está furioso com você. Direto ao ponto, como sempre foi desde criança. Essa franqueza me lembrava tanto Eduardo. Imagino que sim, respondi calmamente. Ele disse que você o humilhou publicamente e se recusou a ajudá-lo quando ele mais precisava. Respirei fundo. Não queria influenciar minha neta contra o pai, mas também não aceitaria ter minha versão dos fatos distorcida. Sua versão é um pouco diferente da realidade, Luísa. Seu pai me pediu quase R$500 mil, alegando ser para um investimento. Na verdade, ele queria comprar uma moto de luxo. Luísa não pareceu surpresa. É a Ducati vermelha? Ele vem falando dessa moto há meses.
Sim, exatamente. Uma Ducati de quase 480 mil reais. E você disse não. Não era uma pergunta. Disse, era praticamente tudo que tenho para minha velhice, Luísa. Ela assentiu, pensativa. Sabe, vovó, eu e Gabriel não acreditamos na versão do papai. Ele sempre... Bem, sempre teve essa relação complicada com dinheiro e verdade. Um nó se formou na minha garganta. Era doloroso ouvir minha neta falar assim do próprio pai, mas mais doloroso ainda era saber que ela estava certa. Seu pai nem sempre foi assim, disse, sentindo necessidade de defender pelo menos a memória do menino que Roberto foi um dia. Quando criança, era generoso, sensível. Algo se perdeu ao longo do caminho. Talvez ele tenha aprendido que conseguia o que queria manipulando as pessoas, Luísa sugeriu, com uma maturidade surpreendente para seus 19 anos. Principalmente você, vovó. A observação, embora dolorosa, era precisa. Durante anos permiti que Roberto me manipulasse emocionalmente, cedendo às suas demandas por medo de perder seu amor. Você está certa, admiti, e agora estou tentando mudar isso. Luísa pegou minha mão enrugada entre as suas, jovens e lisas. Estou orgulhosa de você, vovó. Deve ter sido muito difícil. Senti as lágrimas se formando nos meus olhos. Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Gabriel e eu queremos te ver mais, ela disse, mudando ligeiramente o assunto. Sem precisar da permissão do papai. Afinal, já somos adultos. Gabriel e Luísa haviam acabado de completar 19 anos. Estavam na faculdade, ele estudando engenharia, ela direito. Roberto raramente falava sobre eles, exceto para se queixar do valor da pensão ou das mensalidades da universidade. Nada me faria mais feliz, respondi, apertando sua mão de volta. Conversamos por mais de 2 horas. Luísa me contou sobre seus estudos, seus amigos, seus planos para o futuro. Falou sobre Gabriel, que estava em uma viagem de estudos, mas que também queria me visitar quando retornasse. Era como redescobrir meus netos, depois de anos os vendo apenas superficialmente, sempre sob o olhar vigilante de Roberto. Quando Luísa finalmente se despediu, prometi-me que não permitiria que Roberto interferisse novamente no meu relacionamento com meus netos. Na manhã seguinte, recebi um e-mail de Cláudia, a ex-nora que mal via desde o divórcio acrimonioso. Helena, Luísa me contou sobre sua visita. Quero que saiba que sempre respeitei você, mesmo quando Roberto tentava nos afastar. Os gêmeos agora são adultos e podem tomar suas próprias decisões sobre quem querem em suas vidas. Se quiser, podemos tomar um café qualquer dia desses. Há muito sobre o que conversar. Com carinho, Cláudia. Aquele e-mail foi como uma pequena janela se abrindo, deixando entrar luz em um aposento escurecido. Talvez o rompimento com Roberto não significasse perder toda a família que ele me havia dado. Uma semana após o incidente na concessionária, as mensagens de Roberto tornaram-se mais agressivas. Você vai se arrepender disso. Quando precisar de mim, não estarei lá. Todos vão saber que tipo de mãe você realmente é. Cada mensagem doía, mas também reforçava minha certeza de que havia tomado a decisão correta. Este não era o comportamento de um filho adulto que amava sua mãe. Era a reação furiosa de alguém que perdeu uma fonte de recursos. No 10º dia, a campainha tocou. Era um entregador com um envelope. Dentro, um documento formal. Roberto estava me processando, alegando que eu havia prometido verbalmente o dinheiro e que ele havia feito compromissos financeiros baseados nessa promessa. Sentei-me pesadamente no sofá, o documento tremendo em minhas mãos. A audácia, a absoluta falta de escrúpulos me deixou sem ar por um momento. Que tipo de filho processa a própria mãe idosa por dinheiro? Liguei imediatamente para minha amiga Elisa, que havia sido advogada antes de se aposentar. Isso é absurdo, ela disse, depois que expliquei a situação. Ele não tem nenhum caso. Promessas verbais desse tipo raramente são consideradas contratos vinculantes, especialmente entre familiares.
Ele está apenas tentando te intimidar, Helena. O que devo fazer? Contratar um bom advogado, infelizmente, e não ter absolutamente nenhum contato com Roberto sem a presença do seu representante legal. Aquela noite foi uma das mais difíceis desde a morte de Eduardo. A ideia de enfrentar meu próprio filho em um tribunal me causava uma dor quase física. Onde havíamos chegado? Como as coisas tinham deteriorado a tal ponto? No entanto, em meio à angústia, senti também uma resolução crescente. Roberto havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Seu comportamento não era mais apenas o de um filho ingrato, era o de um predador financeiro visando uma idosa vulnerável. E eu não seria sua vítima. Na manhã seguinte, Teresa me acompanhou ao escritório de um advogado recomendado por Elisa. Dr. Maurício, um homem na casa dos 50 anos com uma expressão gentil, mas determinada, ouviu minha história com atenção. Senhora Helena, vou ser direto. Seu filho não tem caso nenhum. Isso é uma tentativa de intimidação, pura e simples. Vamos responder com firmeza e solicitar que o juiz indefira o processo imediatamente. E se não conseguirmos? Então lutaremos. Mas confie em mim, tenho visto cada vez mais casos como o seu. Filhos adultos que veem os pais idosos como fontes de financiamento e recorrem a meios legais quando são confrontados. Os tribunais estão se tornando mais conscientes desse tipo de abuso. Abuso. A palavra ecoou na minha mente. Era isso que estava acontecendo? Eu estava sendo vítima de abuso financeiro pelo meu próprio filho? Ao sair do escritório do Dr. Maurício, senti-me simultaneamente exausta e fortalecida. O caminho à frente seria difícil, mas não estaria sozinha. Você vai superar isso, disse Teresa enquanto caminhávamos pela calçada ensolarada, e sairá mais forte do outro lado. Nunca imaginei que aos 73 anos estaria enfrentando meu filho em tribunal, confessei, sentindo o peso da idade e da situação. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos, Helena. O importante é como respondemos às surpresas que ela nos apresenta. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Gabriel, meu neto. Vovó, soube o que papai está fazendo. Quero que saiba que Luísa e eu estamos do seu lado. Ele não tem o direito de fazer isso com você. Estou voltando ao Rio no fim de semana e vou te visitar. Te amo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu relia a mensagem várias vezes. Em meio à tempestade que Roberto havia criado, descobri apoiadores inesperados, meus netos, que se recusavam a ser peões no jogo manipulativo do pai. Naquela noite, olhei longamente para uma fotografia de Roberto na minha estante. Ele com cerca de 10 anos, sorrindo amplamente, sem dentes da frente, segurando um troféu de natação. Onde estava aquele menino doce agora? Em que momento ele se transformou no homem que me ameaçava legalmente? Não tinha respostas para essas perguntas. Mas sabia que, pela primeira vez em muitos anos, estava seguindo o caminho certo, não apenas para mim, mas também para Roberto, porque continuar alimentando seu comportamento destrutivo não seria amor verdadeiro, seria cumplicidade. Com um suspiro profundo, coloquei a fotografia de volta na estante e me preparei para a batalha que estava por vir. Não seria fácil, mas aos 73 anos eu havia aprendido que poucas coisas valiosas na vida são conquistadas sem luta. 3 meses se passaram desde aquela tarde na concessionária de motos. O outono chegou ao Rio, trazendo tardes mais amenas e ventos suaves que balançavam as cortinas do meu apartamento. Muito havia mudado em tão pouco tempo, não apenas ao meu redor, mas principalmente dentro de mim. O processo movido por Roberto foi arquivado rapidamente, como o Dr. Maurício havia previsto. O juiz não apenas rejeitou as alegações, como também fez uma reprimenda formal sobre o uso indevido do sistema judicial para pressionar familiares idosos. Roberto foi condenado a pagar as custas processuais e meus honorários advocatícios, algo que, segundo meu advogado, provavelmente nunca aconteceria.
Não senti nenhuma satisfação com a vitória legal. Como poderia uma mãe se alegrar ao ver o próprio filho humilhado em tribunal? Mas senti alívio. Alívio por aquele capítulo específico ter se encerrado, por não ter cedido à intimidação. Em uma manhã de domingo particularmente agradável, organizei um almoço em meu apartamento. A mesa da sala de jantar, que raramente usava desde a morte de Eduardo, estava posta com minha melhor toalha de linho bordado e a porcelana que guardava para ocasiões especiais. Gabriel e Luísa foram os primeiros a chegar, trazendo um buquê de lírios, minhas flores favoritas. "Vovó está linda!", exclamou Luísa, me abraçando calorosamente. De fato, eu havia me esmerado um pouco mais no visual naquele dia. Usava um vestido vermelho que Teresa me convencera a comprar. "Realça seus olhos", ela insistiu. E até mesmo passei um batom discreto e arrumei meus cabelos brancos no salão do bairro. "Bobagem, querida." "São apenas os bons genes da família", respondi, piscando para ela. Gabriel, mais reservado como sempre fora, me deu um abraço forte e silencioso. A semelhança com Roberto quando jovem era impressionante, mas havia nele uma gentileza nos olhos que me lembrava mais Eduardo. Logo depois, chegaram Cláudia e seu atual marido, Paulo. Nossos encontros haviam se tornado frequentes nos últimos meses, curando velhas feridas abertas pelo divórcio conturbado. Descobri em Cláudia uma amiga que entendia como ninguém as complexidades de lidar com Roberto. Teresa foi a última a chegar, trazendo uma torta de limão que sabia ser minha preferida. "Olha só para você", sussurrou enquanto me abraçava. "Está radiante." A mesa de almoço reunia agora 6 pessoas. Um pequeno milagre para alguém que, meses atrás, comia quase sempre sozinha. A ausência de Roberto era simultaneamente dolorosa e libertadora. Não haviam tido notícias dele desde o arquivamento do processo, exceto por comentários ocasionais dos gêmeos sobre breves encontros tensos. "Ele está morando em Niterói agora", Gabriel mencionou enquanto saboreávamos a feijoada que preparei. "Aparentemente conseguiu um emprego novo em uma empresa de consultoria." "Ainda fala sobre aquela moto?", perguntei, tentando manter a voz neutra. "Não", respondeu Luísa. "Acho que aquele assunto virou tabu." A conversa fluiu naturalmente para outros tópicos: os estudos dos gêmeos, o novo projeto de paisagismo de Paulo, as aulas de pintura que Teresa e eu começamos a frequentar juntas. Foi durante a sobremesa que Luísa fez o anúncio. "Vovó, eu e Gabriel estivemos conversando. Sabe aquele quarto extra que você tem? Estávamos pensando se poderíamos usá-lo como uma espécie de base aqui no Rio. Eu para os fins de semana quando não quiser ficar no dormitório da faculdade e Gabriel quando vier da Manguinhos para o Rio." Meu coração quase parou de alegria. Vocês querem ficar aqui comigo?" "Se não for incômodo", acrescentou Gabriel rapidamente. Incômodo seria a maior alegria da minha vida. E assim, sem alarde, uma nova fase começou. O quarto de hóspedes, que ficara praticamente intocado desde que Eduardo adoecera, ganhou vida novamente. Compramos novas roupas de cama, uma escrivaninha para os estudos, pequenos toques que tornavam o espaço acolhedor para os gêmeos. Luísa começou a passar quase todos os fins de semana comigo. Gabriel aparecia com menos frequência devido à distância, mas quando vinha, costumava ficar vários dias. O apartamento, antes tão silencioso, agora frequentemente ecoava com vozes jovens, risadas e ocasionalmente até música. Em uma tarde particularmente significativa, Luísa me encontrou olhando para o antigo álbum de fotografias da família. "São lindas essas fotos", comentou, sentando-se ao meu lado no sofá. "São memórias de uma outra vida", respondi, passando os dedos sobre uma imagem de Roberto criança, sorrindo ao lado de Eduardo em uma praia. "Você sente falta dele? Do papai, quero dizer." A pergunta me pegou de surpresa. Não havíamos falado diretamente sobre Roberto em semanas. "Todos os dias", admiti honestamente. Não do homem que ele se tornou,
mas do filho que ele foi um dia, do pai que vocês mereciam ter. Luísa ficou em silêncio por um momento, então disse: Acho que ele sempre foi assim, vovó, só que antes você não conseguia ver. Talvez, concordei, fechando suavemente o álbum. O amor muitas vezes nos cega. Você acha que um dia vocês vão se reconciliar? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei, querida. Para uma reconciliação verdadeira, ambas as partes precisam reconhecer os erros e desejar genuinamente mudar. Não tenho certeza se seu pai está pronto para isso. E você? Está pronta para perdoá-lo? Já o perdoei, Luísa. Perdoar é algo que fazemos por nós mesmos, não pelos outros. O que não posso fazer é permitir que ele volte a me manipular e abusar da minha boa vontade. Há uma diferença entre perdoar e esquecer. Naquela noite, depois que Luísa foi dormir, fiquei na varanda observando as luzes da cidade. Pensei em Roberto, sim, mas também em tudo que havia ganhado nos últimos meses. Uma nova relação com meus netos, amizades fortalecidas e, acima de tudo, um senso renovado de quem eu era. Não apenas uma mãe ou viúva, mas Helena, uma mulher com valor próprio e direito à dignidade. 2 semanas depois daquela conversa com Luísa, recebi uma carta. O envelope tinha o logotipo de um escritório de advocacia, e por um momento temi que Roberto estivesse tentando outro processo. Mas o conteúdo era surpreendente. Prezada senhora Helena Mendes, representamos o senhor Roberto Mendes, que nos solicitou encaminhar a carta anexa à senhora. Por favor, note que este escritório está apenas facilitando a comunicação e não endossa nem representa as opiniões expressas pelo senhor Mendes. Atenciosamente, Silva Rodrigues em Associados. Com mãos trêmulas, abri o segundo envelope, que continha uma carta manuscrita. Mãe, não espero que esta carta mude qualquer coisa entre nós. Talvez você nem a leia até o fim, mas preciso dizer algumas coisas. Estou envergonhado. Não apenas pelo episódio da moto, mas por anos de comportamento manipulador e egoísta. Um terapeuta que comecei a consultar recentemente, sim, finalmente procurei ajuda, sugeriu que eu sofro de um transtorno de personalidade narcisista. Não é uma desculpa para minhas ações, apenas uma possível explicação. O processo que movi contra você foi o fundo do poço. Nunca me senti tão baixo quanto quando ouvi as palavras do juiz descrevendo minhas ações como abuso contra a pessoa idosa. É difícil admitir, mas ele estava certo. Não estou pedindo perdão nem dinheiro. Não estou pedindo para voltar à sua vida. Apenas queria que soubesse que finalmente estou enfrentando meus demônios. E que, apesar de tudo, você estava certa em fazer o que fez naquela concessionária. Sempre vou ser seu filho, mesmo que nunca mais nos vejamos. Roberto, li a carta 3 vezes, sentindo uma tempestade de emoções. Era realmente sincero ou apenas outra manipulação? Havia aprendido a desconfiar das palavras de Roberto, mas algo nesta carta parecia diferente. Uma admissão de culpa sem pedidos ou expectativas. Mostrei a carta para Teresa e depois para Dr. Maurício, querendo opiniões externas. Ambos acharam que havia sinceridade nela, mas me aconselharam cautela. Se ele realmente está mudando, deixe que prove com ações, não com palavras, sugeriu Teresa. Decidi não responder à carta. Não por rancor ou indiferença, mas porque às vezes o silêncio é a resposta mais sábia quando ainda não sabemos o que dizer. Os meses foram passando. Outubro trouxe chuvas e o aniversário de Eduardo, sempre um dia difícil para mim. Novembro chegou com um calor prematuro, anunciando o verão que se aproximava. A vida seguia seu curso. Em uma manhã de dezembro, enquanto fazia compras no mercado local, uma voz familiar me chamou. Mãe? Virei-me e lá estava Roberto, segurando uma cesta de compras. Parecia diferente, mais magro, cabelos mais grisalhos, olheiras evidentes, mas havia algo mais.
algo nos olhos, uma humildade que nunca vi antes. Roberto, respondi, meu coração acelerando. Que coincidência, ele disse, visivelmente nervoso. Eu estou morando aqui perto agora. Gabriel mencionou que você estava em Niterói. Estava, mas consegui um trabalho aqui. Um trabalho normal, nada grandioso, acrescentou rapidamente, como se quisesse deixar claro que não estava se vangloriando. Sou gerente administrativo numa empresa pequena. Fico feliz por você, respondi sinceramente. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Eu queria dizer, começou ele. Então parou, respirou fundo e continuou. Eu queria te agradecer. Me agradecer? Por ter feito aquilo na concessionária, por ter me parado. Foi humilhante na hora, mas foi necessário. Ninguém nunca havia me confrontado daquela forma antes. Assenti, sem saber exatamente como responder. Não estou pedindo para voltar à sua vida, ele acrescentou rapidamente. Sei que quebrei sua confiança além do reparo, só queria que soubesse que estou trabalhando em mim mesmo. Terapia 2 vezes por semana, medicação, é um processo lento, mas... Estou orgulhosa de você por buscar ajuda, disse finalmente. Seus olhos se encheram de lágrimas, algo que não via desde que ele era menino. Obrigado. Conversamos por mais alguns minutos. Uma conversa educada, cautelosa, sem as camadas de manipulação que costumavam caracterizar nossas interações. Quando nos despedimos, não houve promessas de reconciliação nem convites para visitas. Apenas 2 adultos, reconhecendo a existência um do outro com um novo respeito. Aquele encontro não mudou magicamente nossa relação. Não houve reconciliação dramática, abraços emocionados ou jantares de família restaurados. A vida não funciona assim, especialmente aos 73 anos, quando se aprende que certas feridas deixam cicatrizes permanentes. No entanto, aquele breve encontro no mercado plantou uma pequena semente de possibilidade, não de um retorno ao que tínhamos antes. Isso seria impossível e indesejável, mas talvez, eventualmente, de algo novo. Algo baseado em limites claros, respeito mútuo e honestidade. Enquanto isso, minha vida continuava a florescer de maneiras inesperadas. Os gêmeos trouxeram juventude e energia para meus dias. Teresa e eu nos inscrevemos para um curso de fotografia digital. Nunca é tarde demais para aprender algo novo, ela insistiu. Cláudia e Paulo me convidaram para uma viagem a Paraty no próximo feriado. Em uma tarde tranquila, sentada na minha varanda com uma xícara de chá, olhando para as plantas que cuidadosamente cultivei, refleti sobre os eventos extraordinários dos últimos meses. Aos 73 anos, quando muitos acreditam que a vida está apenas se encerrando, a minha havia acabado de ganhar um novo começo. Tinha sido necessária uma crise, um pedido absurdo de quase R$500 mil para uma moto de luxo, para me despertar de décadas de comportamento codependente. A dor havia sido intensa, mas a libertação que veio depois foi incomparável. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu do rio em tons de laranja e rosa. Não sabia o que o futuro reservava, se Roberto e eu eventualmente encontraríamos um novo equilíbrio, se minha saúde se manteria, se veria meus netos formarem suas próprias famílias. Mas pela primeira vez em muitos anos, encarava esse futuro incerto não com medo, mas com serenidade. Porque finalmente havia aprendido que o amor verdadeiro, por um filho, por um parceiro, por qualquer pessoa, nunca deve custar nossa dignidade ou autorrespeito. E aos 73 anos, eu finalmente me amava o suficiente para defender essa verdade.